para aquecer, o Eduardo, que está lá, parece com mais frio de todos nós, faz a nossa prece de abertura, Eduardo, por favor. Vai aquecendo o coração, né, Eduardo? Tá certo. Então tá, vamos agradecer a Deus, principalmente hoje, com todo esse tempo aí que está castigando, né? Como a gente estava conversando agora. Vamos agradecer, então, por o livramento aí. A gente pede que continue levando esse tempo aí para o mar, onde não afeta ninguém. Vamos acalmando o coração, então, e entrando na sintonia agora, deixando toda a tensão do dia, do tempo, do trabalho aí para trás e prestando atenção no que a gente vai estudar agora. Gratidão a todos os guias, mentores, protetores, todos os orixás. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigada, Eduardo. A gente só tem que agradecer mesmo, né? Porque ante aquilo que estava sendo divulgado, né? Noticiado, deixou todo mundo praticamente em pânico, né? Mas aí, como eu digo, né? O povo brasileiro realmente merece ser estudado, porque não adianta, parece que nada nos derruba, né? Um vai passando para o outro e vamos orar e vamos rezar, parece que a gente consegue fazer uma blindagem que fica com o mínimo, né? De resquício daquilo que muitas vezes em outros locais a gente sabe que é comum, esse tipo de vendaval, de ciclone, de furacão, e obviamente que se tiver nos desígnios divinos, a prece nunca será demais, mas se estiver no nosso caminho como prova, como necessidade para que se aprenda alguma coisa, a gente sabe que vai ser inevitável, né? Então, essas catástrofes naturais, elas são previstas, não tem coisas que a gente não pode evitar, até pela própria evolução do planeta, né? Ele entrará por várias e várias vezes em processo de depuração. E o que é esse processo do planeta? Normalmente são os seus flagelos naturais, né? Isso é ciência, né? Isso não é religião, isso é ciência. A gente sabe que de bilhões em bilhões de anos os planetas se reestruturam, a gente sabe disso, né? E num desses bilhões de anos nós vamos estar presente, né? De corpo presente. Mas não significa que aqueles que estão desencarnados também muitas vezes não sofram com esses impactos. Sofrem assim como sofrem com as guerras, como sofrem com a miséria, com a fome, com as diferenças entre aqueles que por aqui se encontram, né? Então, tudo que vem a acontecer no planeta no qual nós estamos encarnados, vivenciando uma experiência, faz parte do nosso processo, né, da nossa presença nesse momento aqui como encarnados, e cabe a nós, obviamente, o que é a confiança nos desígnios divinos, né? Se temos uma fé, que ela seja usada para nos mantermos equilibrados. Quem não tem medo? Medo todos nós temos, que a gente não pode entrar naquele desespero e, como se diz, às vezes antecipar algo pior. Lembro daquela história da última semana, né? Sofrer por antecipação e acabar morrendo de algo que não, sem necessidade, né? Então, por isso a fé, o equilíbrio, a serenidade
e a confiança em Deus, e nos ajudando, obviamente, uns aos outros, até porque a nossa situação aqui em Rio Grande ela é bastante delicada, né? Nós temos uma única saída por terra e água por todos os lados ali. Então, imagine numa hora de desespero. A gente não pode se desesperar. No fim, passa e tu acaba sofrendo um acidente ou causando um acidente no desespero de querer sair da cidade. Então, hoje eu ouvi muitos comentários assim, por que não saem daí? Por que vocês não vêm? Não adianta, gente. Estava previsto para o estado todo, a gente vai fugir para onde? Tem que ter calma nessas horas, né? A gente não pode querer fugir daquilo que está no na nossa história, né? No nosso caminho. Então, vamos lá. Estamos entrando hoje no último item da introdução. Ah, gostaram, né? Demorou, né? Não aguento mais, nunca se viu uma introdução tão longa. Mas se acalme, porque tem os prolegômenos depois, é muito bonito os prolegômenos. É um capítulo à parte, assim, no Livro dos Espíritos, de que quem não leu, eu aconselho que dê uma lida, tá? Porque vale a pena. Então nós vamos entrar aqui, todo mundo já está acompanhando aí na tela? Todo mundo está recebendo aí? Está visível? Então vamos lá. Último item aqui, 17. O cepticismo no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática por interesse, origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos. O que não obsta que alguns cortem a questão como se conhecessem a fundo. Pode-se ter muito atilamento, muita instrução mesmo, e carecer-se de bom senso. Ora, o primeiro indício de falta de bom senso está em crer alguém infalível o seu juízo. Muita gente também há para quem as manifestações espíritas nada mais são do que objeto de curiosidade. Confiamos em que, lendo este livro, encontrarão nesses extraordinários fenômenos alguma coisa mais do que simples passatempo. É um parágrafo bem claro, né? Um convite ao nosso bom senso, e não simplesmente aquela opinião formada, né? Eu penso assim, é assim que eu penso, não mudo, não vou mudar, pronto, aí acabou o bom senso, né? Aquela questão de que não quero conhecer, não me interessa, mas o fato de eu não querer saber não significa que aquilo ali não existe. Então, eu posso formar a frase de um jeito bem diferente. Eu posso dizer, olha, pode existir, pode ser verdade, mas para mim não me interessa. Pronto, é outra opinião, né? Então, usou do bom senso no sentido assim, a minha convicção é essa, eu não tenho necessidade de compreender ou conhecer além daquilo que eu trago por verdade. Agora, não discordo que existam essas verdades que vocês estão revelando. Aí é bom senso, diferente daquele que tem uma opinião formada e realmente não está aberto a querer conhecer mais nada, né? A ciência espírita compreende duas partes, experimental uma, relativa às manifestações em geral, filosófica outra, relativa às manifestações inteligentes. Aquele que apenas age observado a primeira, se acha na posição de quem não conhece a física senão por experiências recreativas, sem haver entrado no âmago da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos, para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Porque só dentro desta condição
se pode observar um número infinito de fatos e particularidades que passam despercebidos ao observador superficial e firmar opinião. Não produzisse este livro outro resultado, além do de mostrar o lado sério da questão e de provocar estudos neste sentido, e rejubilaríamos por haver sido eleito para executar uma obra em que, aliás, nenhum mérito pessoal pretendemos ter, pois que os princípios nela exarados não são de criação nossa. O mérito que apresenta cabe todo aos espíritos que a ditaram. Por isso, voltando lá na nossa primeira aula, lembra? A diferença entre espiritismo e espiritualismo? Por isso que se diz que a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos, porque ela veio pelos espíritos. Kardec apenas colocou no papel. Foi orientado nas suas questões, nas perguntas que deveria fazer, foi. Tá? Teve auxílio? Teve. Para que não ficasse nenhuma dúvida. Mas é como ele diz, o mérito que apresenta cabe todo aos espíritos que a ditaram. Mas aqui, a gente abre um parêntese, porque nós sabemos que ele fez comentários importantes na obra, tanto no Livro dos Espíritos, quanto no Livro dos Médiuns, como no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele tem também um mérito, claro que ele tem, mas ele, nós sabemos, um espírito evoluído, um espírito em missão, obviamente que ele não iria atribuir a ele nenhum mérito, né? Então, a gente sabe o padrão, né? O nível, quando a gente vê que alguém não traz para si, mesmo sabendo que ali ele contribuiu, não traz para si o mérito ou os louros da situação. Não é não valorizar, ele valorizou, obviamente, o trabalho que ele teve, o empenho que ele teve. Mas o mérito maior da obra não é dele, é toda dos espíritos, tá? Se alguém quiser interromper, fique à vontade, tá? Esperamos que dará outro resultado, o de guiar os homens que desejem esclarecer-se, mostrando-lhes nestes estudos um fim grande e sublime, o do progresso individual e social, e o de lhes indicar o caminho que conduz a esse fim. Concluamos fazendo uma última consideração. Alguns astrônomos, sondando o espaço, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas não justificadas e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deviam estar preenchidas por globos que lhes tinham escapado à observação. De outro lado, observaram certos efeitos, cuja causa lhes era desconhecida e disseram: deve haver ali um mundo, porquanto esta lacuna não pode existir, e estes efeitos hão de ter uma causa. Julgando então da causa pelo efeito, conseguiram calcular-lhe os elementos e mais tarde os fatos lhes vieram confirmar as previsões. Apliquemos este raciocínio a outra ordem de ideias. Observando-se a série dos diversos seres, descobre-se que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Porém, entre o homem e Deus, alfa e ômega de todas as coisas, que imensa lacuna. Será racional pensar-se que no homem terminam os anéis dessa cadeia e que ele transponha sem transição a distância que o separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus outros elos necessariamente haverá. Como disse os astrônomos que, entre os mundos conhecidos, outros haverias
desconhecidos. Que filosofia já preencheu essa lacuna? O Espiritismo nola mostra preenchida pelos seres de todas as ordens do mundo invisível, e estes seres não são mais do que os espíritos dos homens, nos diferentes graus que levam à perfeição. Tudo então se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós que negais a existência dos espíritos, preenchei o vácuo que lhes ocupa. E vós que rides deles, ousai rir das obras de Deus e da sua onipotência. Allan Kardec. Muito lindo, né? Lindíssimo isso. Pode falar, Jaque. Poético, na verdade. Poético. Eu costumo dizer isso, poético. É. É. O que ele quis dizer? Desculpa. O que ele quis dizer desde a matéria bruta até o homem mais inteligente? O que seria a matéria bruta? A matéria bruta que ele diz é aquela matéria que ainda não foi lapidada, né? Que está em desenvolvimento. Então, Mas desde a matéria... Ainda no reino final? Em todos os reinos. Pelo que ele fala aqui, ele dá a entender que em todos os reinos, porque tudo é criação divina. Então, entre Deus e o homem mais inteligente, há muita coisa que nós desconhecemos, assim como entre a matéria bruta e até chegarmos ao homem mais inteligente. Então, a matéria bruta é aquela que nós conhecemos, é praticamente do reino mineral, né? É uma matéria bruta. Até ela passar para o reino animal, para o reino vegetal, reino animal e reino hominal, existe muitas lacunas que nós desconhecemos. Então, ela passa por todos os reinos, por todas as etapas, nas diversas moradas da casa do Pai. Então, hoje, para a ciência, algumas dessas lacunas no espaço são conhecidas como os buracos negros, né? Que eles não conseguem ainda entender o que ali de fato se apresenta. Um dia nós vamos saber. Caiu ali, não volta, né? Não é exatamente assim que sugou, caiu ali, não volta. Eu, por várias vezes que li a teoria das cordas, enfim, essa coisa toda aí da física quântica, que a gente não precisa entrar aqui, obviamente, que ela é bastante complicada e nem todo mundo gosta, né? Mas toda vez que eu me interessei por ler alguma coisa assim, que a gente tem que ler e reler, porque realmente é para cabeças de outro mundo, né? Algo que a gente não tem ainda condições de entender. Mas esses cientistas, a gente sabe que eles não são dessa época, como se diz. Eles já vêm com o HD deles sendo ajustada para que eles possam nos explicar isso, né? Então, eu costumo dizer assim, eu tenho a minha teoria, né, dos buracos negros. Eu digo assim, olha, para mim, isso é assim, ó, a gente olha daqui para lá e não consegue ver nada. Para mim, é como se alguém tivesse do outro lado da parede, tá? E ao invés de entrar pela porta, ele atravessa pela parede, mas quem está do lado de lá vem e volta tranquilamente. No nosso caso, a gente não consegue, a gente só vai, né? Se a gente se atirar ali, a gente não sabe voltar. Eu não sei por que eu tenho essa sensação, que para eles é um atalho, sabe? Nessas lacunas, esses buracos negros, para eles, eu digo eles, outros seres, outros irmãos, né? Para mim, para eles é um atalho, que eles chegam de uma forma mais rápida, assim, ou nos levam de uma forma mais rápida, como quem diz, vou te sugar porque eu estou precisando da tua força aqui desse lado. Onde será isso? O que será isso? Por que isso, né? É coisas que a gente ainda não sabe, como diz aqui. A razão nos diz que entre o homem e Deus, outros elos necessariamente haverá. Quais são? A gente não sabe. Então, até a gente ter condições de saber, de conhecer isso aí,
a gente ainda tem muito ciclone pela frente, né? Então, a gente tem que, como diz a Jaque, ler e captar, assim, a condição poética também da coisa, né? Não deixar passar despercebido aqui o conteúdo que hoje a ciência já consegue nos explicar um pouco mais, porque aqui a gente está falando, como eu sempre digo, 1857, né? Provavelmente, se fosse hoje, o Livro dos Espíritos, talvez não fosse fosse uma enciclopédia, né? E aí, o que aconteceu? Chico Xavier nos traz mais de 500 obras psicografadas, para que a gente possa entender. Claro que dentro dessas 500 obras nós temos romances, temos mensagens, cartas familiares, mas se nós pegarmos livros de André Luiz e de Emmanuel, como o Emmanuel, por exemplo, A Caminho da Luz, nós vamos encontrar muita coisa ali que vai nos explicar o que quer nos dizer o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Livro dos Médiuns. Por quê? Porque hoje a gente consegue fazer essa associação, né? Então, se eles tivessem trazido o compromisso do espiritismo para essa época em que a ciência está mais ativa, talvez esta obra aqui tivesse um volume muito maior, né? Com mais detalhes. Mas cada coisa acontece no tempo certo, no tempo que precisa. Pode falar, Rê. Sabe a impressão que eu tenho? A impressão é que eu tenho que a sabedoria é tanta que o livro ele é atemporal, porque você Exato. lê e você vai ter o entendimento de acordo com a sua expansão de consciência. Exato. E aí a gente vai ler numa próxima encarnação e vai entender de novo, e vai entender de novo, e vai entender de novo, e vai entender infinitas vezes, porque está tudo contido ali. Exato, por isso que a gente diz que a obra de Kardec, ela nunca está desatualizada. Sim. Nunca está desatualizada. E isso é muito interessante, porque a gente lê isso aqui, por exemplo, essas lacunas. Se nós estivéssemos lá, quem estava com ele, lá naquela época, que nunca ouviu falar nos buracos negros, na teoria das cordas, nisso, naquilo, ia continuar sendo só uma lacuna, né? Talvez ele usasse aqui, para nós, hoje, usasse outro termo, um termo científico mais atual. Por isso que a obra dele nunca está desatualizada. Assim como o Antigo e o Novo Testamento, né? Nós pegamos lá as coisas, as profecias, se nós colocarmos no seu devido lugar, nós vamos achar aí. O que é a Nova Jerusalém, que fala lá no Apocalipse? Nada mais é do que a terra regenerada. Então, nós estamos entrando no processo no qual a terra está se encaminhando para ser a Nova Jerusalém. Então, quando a gente estuda o Apocalipse, a gente tem essa noção. Tem gente que acha que não, que ainda estamos lá nos primeiros passos. Não, nós já estamos no finalzinho dos capítulos, para que se reencontre a Nova Jerusalém, né? A formação da Nova Jerusalém. Então, por isso que a gente diz que nunca é desatualizado, né? É bem interessante isso. E antes que a gente passe para os prolegômenos, alguém quer fazer algum comentário? O Eduardo caiu, será? Parece que sim, né? Eu lembro que quando eu participava de outro grupo de estudos antes da pandemia. E no último encontro que a gente teve, antes de estourar a pandemia, a gente estava bem nesse assunto, que a gente estava numa transição de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerativo. E aí eu sei que estourou a pandemia em seguida, eu fiquei, meu Deus, que loucura, né? Tá acontecendo alguma mudança mesmo. Exatamente, exatamente. Nada que esteja acontecendo é algo que não precisasse acontecer, certo? Então, o que é a pandemia para nós? Quando o Chico Xavier trouxe aquelas revelações da data limite, o que foi que ele falou? Ele não disse, muita gente não leu o conceito, o conteúdo todo daquilo ali, e saiu descendo a lenha, né? Que Chico Xavier teria dado a data do fim do mundo, que o mundo ia acabar. Não, ele não falou nada disso. Qual foi o acordo feito
quando Jesus vem pela última vez nas proximidades do orbe terrestre, pede uma moratória de 50 anos. Então, foi lá quando o homem vai à Lua, né? Ele pede essa moratória e diz que se a Terra, nestes 50 anos, não entrasse numa guerra de extermínio, que nós, então, começaríamos a entrar num processo de evolução de tecnologia, etc, etc, etc. Porém, nós seríamos ainda atingidos por guerras pontuais, como está acontecendo agora, né? Sempre aconteceu, por flagelos naturais, pela própria necessidade do planeta de se reorganizar na sua estrutura físico-geológica. Teríamos resgates coletivos para pagarmos, né? Porque se nós pararmos para pensar, nós temos 2 guerras mundiais nas costas, né? Então, uma pandemia para nós é lucro, porque se tivéssemos uma guerra de extermínio agora, o que ele considerava uma guerra de extermínio? Uma guerra nuclear. Tudo que nós conquistamos até aqui ficaria perdido, e nós iríamos partir num novo processo de reencarnação. É como se nós tivéssemos a necessidade de voltar a 100 anos atrás, para começar tudo de novo, tá? Sem o retrocesso do espírito, tá? Mas a necessidade de, como se um filme que nós demos uma pausa para assistir daqui a 2 horas e a gente volta e ele continua ali. O conteúdo do filme ficou perdido? Não. Nós vamos continuar assistindo daquele ponto onde nós paramos. Então, o que iria acontecer se nós tivéssemos entrado numa guerra de extermínio? Um prejuízo muito maior. Enquanto que a pandemia, nós tivemos prejuízo, sim, tivemos o prejuízo da nossa liberdade, tivemos o prejuízo, muitas vezes, profissional, de vidas que acabaram não resistindo ao vírus, não? Mas o planeta como um todo, ele não perdeu o seu conhecimento, as pessoas não perderam o seu conhecimento e, ao contrário, ainda adquiriram novos conhecimentos. A tecnologia foi necessária que chegasse a todo mundo. Então, hoje nós estarmos aqui conversando, foi algo por acaso? Não. A espiritualidade veio orientando os espíritos dos cientistas, intuindo, olha, vão descobrindo a internet, vão descobrindo como funciona, vão descobrindo condições de que as pessoas tenham, além de uma televisão, que elas tenham uma tecnologia que elas possam conversar. Foi surgindo o celular, o computador. Quanto que nós íamos imaginar, na década de 80, que nós teríamos computadores domésticos? Quantos de nós têm mais de um computador dentro de casa? Quando que nós íamos imaginar na palma da mão, estarmos olhando o mundo e acompanhando como hoje o processo de um ciclone se desenvolvendo, evoluindo ou perdendo forças na palma da nossa mão? Nós só iríamos saber daqui a 2, 3 dias através do noticiário, não é verdade? Então, houve prejuízo com a pandemia? Houve, né? Mas numa guerra de extermínio, quantas vidas seriam perdidas? Muito mais do que a pandemia foi capaz de ceifar, né? E ainda estimulou a medicina a descobrir novas vacinas. São eficazes? Ainda não sabemos. Agora está surgindo uma onda de hepatite que ninguém consegue enquadrar em categoria nenhuma, desenvolvidas em crianças. Já há todo aquele burburinho, né? É por conta da vacina, não é por conta da vacina, disseram que não era para dar, deram. Mas a gente não pode acelerar as coisas, temos que aguardar os estudos. Tem muita coisa que jogam para baixo do tapete por conveniências políticas? Tem, mas a verdade ela sempre aparece, não adianta, uma hora ela vem à tona, né? Então, a cada um conforme as suas obras. Nós não estamos reencarnados aqui nesse exato momento no planeta por acaso,
não. Nós não somos vítimas de nada nesse momento. Nós aceitamos estarmos aqui. No processo da pandemia, ou porque nós íamos auxiliar a medicina através do nosso organismo para que fosse descoberta a vacina, a cura, a prevenção, ou porque, mesmo não sendo contaminados, nós iríamos auxiliar através do estímulo da nossa crença. Porque o que nós aprendemos com a pandemia? A orar em casa. Nós aprendemos porque ficamos afastados das nossas casas religiosas. Algumas fecharam, outras não, mas em sua maioria elas fecharam, né? Então, a solidariedade foi estimulada, a caridade foi estimulada, o valor da prece foi estimulado em nós, foi algo que nos fez pensar. As famílias se redescobriram, algumas se reconheceram de fato, chegaram à conclusão e disseram, olha, a gente nem sabe quem são os nossos pais, a gente não sabe quem são os nossos filhos, nós dividimos apenas uma mesma casa. Então, começaram a ter a obrigação de se conhecerem, porque era inevitável, estavam presos dentro de casa. Né? Houve suicídios, houve gente que não suportou, acabaram cometendo suicídio. Então, são todos fatos que nós observamos que o exercício da espiritualidade precisou ser estimulado. A corrente de orações formada pelas pessoas nesse momento precisou ser estimulada. E ainda continua, porque nós estamos vendo assim, ó, altos e baixos. Então, quando está todo mundo querendo voltar, surgem novos alertas. Olha, novas mortes estão acontecendo. Olha, tal lugar voltou a fazer lockdown. Os Estados Unidos, agora saiu a notícia, né? Que o presidente voltou a exigir, parece que nos lugares fechados seja usado máscara e álcool gel, porque o número de contaminados e de mortes está aumentando novamente. Então, o que tem que acontecer? Nós temos que encontrar a forma de conviver com isso, porque está certo para nós que esse vírus não vai embora, assim como o vírus da gripe, que nos pega todos os anos, e às vezes a gente não liga, né? Já se acostumou a conviver com ele. A diferença é que ele pode nos levar à morte. Então, quem é que tem que entender que precisa continuar se cuidando? Somos nós. Não dar brecha para ele. Então, custa. Eu vou entrar num lugar que tem muita gente, coloca máscara. Usa o álcool gel, faz a higiene, higieniza, sabe? Sem entrar numa bolha, não é isso. Mas se ainda corro risco, e eu não me sinto 100% segura, então eu me cuido. Eu evito que aquele que não quer usar, que não quer colocar, fique constrangido comigo. Então, eu uso, eu me cuido. A Jaque se cuida, o Vilmar se cuida. O Vilmar não quer usar máscara, mas eu uso, pronto. Eu não vou me sentir segura, entrei no banco, entrei no supermercado, posso contaminá-lo, então eu vou botar uma máscara. O que a gente tem que entender é que, por alguma razão, nós estamos todos juntos nesse exato momento. E que razão é essa? É o nosso aprendizado, é a nossa evolução, e que nós temos que agradecer que estamos aprendendo pela pandemia. E que a guerra, graças a Deus, não vem, e continuar rezando para que não venha, né? Porque a cabeça do ser humano a gente sabe como é que é, né? É que eles são loucos, mas não são tanto, né? Sabe que apertar um botãozinho, eles perdem, inclusive, o poder que eles tanto gostam, né? Não vai sobrar para ninguém, então não terá muita lógica uma guerra de extermínio, tá? Entendeu, Camila? Ficou claro? Sim, perfeito. Então, tá. Mais alguém? Tá tranquilo? Lembrando que a gente ainda tem muita coisa. Segundo o Chico Xavier, nós temos uma mini era do gelo pela frente. Eu não queria dizer para vocês, mas não resisti. Eu gostaria que... às vezes eu digo para o Geraldinho assim, se Deus quiser, o Chico vai estar errado. Ele diz, acho difícil. Porque uma mini era do gelo não deve ser muito fácil, né? É muito bonitinho lá no filmezinho aquele, né? Que a gente tem da Era do Gelo, aquele desenho infantil. Mas a gente tem que aceitar, né? São os famosos desígnios divinos.
que a gente tem que fazer a parte da gente. Mais Emmanuel, uma seletividade natural, né? Porque eu vejo o Covid assim. É uma exato, seletividade natural. uma seletividade natural. E a era do gelo também vai ser. Sim, claro, né? Então, todos os flagelos naturais, obviamente, que é uma seleção natural, né? É necessário. Então, é uma forma, às vezes, da própria natureza dar uma acelerada nesse processo, né? Porque também se faz necessário isso. E eles sabem, né, daquilo que precisa, né? É. Emmanuel, no livro Vida e Caminho, ele nos traz ali, ó, a Divina Trilogia, no que diz respeito à ciência, filosofia e religião, tá? Só para a gente concluir os itens da introdução. E ele diz assim, ó, a ciência é luz, a filosofia é trabalho e a religião é amor. A luz esclarece, o trabalho aperfeiçoa e o amor santifica. Com a ciência experimentamos, com a filosofia concluímos, com a religião edificamos. A luz sem trabalho e sem amor pode reduzir-se à beleza inútil. O trabalho sem amor e sem luz pode ser mera perturbação. O amor sem luz e sem trabalho pode converter-se em egoísmo fanático. A ciência, por isso, é senda do progresso. A filosofia, por essa razão, é estrada para o conhecimento. E a religião, por esse motivo, é o caminho para a sublimação espiritual. A luz exalta a inteligência. O trabalho enriquece a razão. O amor diviniza o sentimento. Com a ciência, o homem descobre a casa em que nasceu para a imortalidade. Com a filosofia, aprende a viver e com a religião, desenvolve as próprias asas que o transportarão a excitude imperecível a que se destina. Façamos assim, de nosso roteiro espiritista com Jesus, o templo vivo em que a ciência seja cultivada, em que a filosofia se erga em altar de nosso respeito, em que a religião seja alimento de cada dia em nossos pensamentos, palavras e ações. E alicerçados nessa trilogia de valores universais, estejamos convictos de que faremos de nossa fé o santuário sublime que nos conduzirá do mundo renovado aos eternos braços de Deus. Que lindo. Lindo demais, né? Lindo demais. Ele faz essa... Uma trilogia, vou anotar aqui. Eu vou colocar lá, depois no grupo, eu boto lá. Tá. Não tem problema. Tá? É algo assim que essa analogia que ele faz e associando um ao outro é fantástico. Não tem nem o que complementar, né? É simplesmente maravilhoso. Alguém? Tranquilo? Então, Tranquilo. vamos passar para os prolegômenos. Os bonitos prolegômenos. Se a minha internet deixar. Está rodando e não vai. Vamos ver. Vamos tentar abrir de novo aqui. Pode ser que ela abra. Vamos abrir outro. Abriu. Tá. Apareceu aí? Então tá. Observem essa cepa aqui, tá? Lá adiante vocês vão entender o que ela significa, por que ela aparece no Livro dos Espíritos, por que às vezes ela aparece, ó, nas obras da codificação, tá? Aqui nos prolegômenos nós vamos ficar sabendo por quê, tá? Então vamos lá. Fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente,
e os fatos vão provado que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Notem que ele se repete, né? De vez em quando ele vai se repetir justamente pela necessidade de nós assimilarmos o conteúdo, tá? Interrogada acerca de sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do invólucro corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e tornaram patentes a todos. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de o publicar. No caso ele, o Allan Kardec, como nós já havíamos comentado, algumas notas, a questão da estruturação, tá? A metodologia em si. Em o número dos espíritos que concorrem para a execução desta obra, muitos se contam que viveram em épocas diversas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhuma personagem, cuja lembrança a história guarde, mas cuja elevação é atestada pela pureza de seus ensinamentos e pela união em que se acham com os que usam de nomes venerados. Eis em que termos nos deram por escrito e por muitos médiuns a missão de escrever este livro. Olha os termos. Ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício, que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Mas, antes de o divulgares, reveloemos juntos, a fim de lhe verificarmos todas as minúcias. Vejam que ele não diz aqui, que um dia há de reunir-se todos os homens numa mesma religião. Não. Reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Tá? Esse é um dos principais objetivos, do Espiritismo. Estaremos contigo sempre que o pedires para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já um de nós te revelou. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até nova ordem. Quando chegar o momento de os publicares, nós te diremos. O português deles, olha, vou te contar um negócio, era cruel. Era bem da época de Kardec mesmo, em Paris. Tinha que se fazer entender desse jeitinho. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. Aí vem aqui, porás no cabeçalho do livro
a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor. A alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. Então, assim, o corpo é a cepa, né? É o galho aquele, né? O espírito é o licor. É o que a gente tira da quintessência, por exemplo, quando vai fazer o vinho, né? Que suga, tira tudo aquilo, até a quintessência não é a parte mais pura daquela amostra. E a alma ou o espírito ligado à matéria é o bago, que é o perispírito. É o baguinho da uva, né? Aquela que a gente gosta de comer, né? O homem, quintessência, o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimento. Então, o homem, quintessência, o espírito, quintessencia, né? O espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimento. Então, esse espírito, que é a quintessência, é a parte mais pura dessa cepa, só consegue se tornar mais puro mediante o trabalho do corpo, quando ele está aqui encarnado. Ele precisa trabalhar. O trabalho é lei divina. Tanto que nós temos aqui no Livro dos Espíritos um capítulo único, exclusivamente dedicado ao trabalho, tá? Então, é através desse trabalho que esta quintessência será formada, através dos conhecimentos que irá adquirir em cada processo reencarnatório, tá? Então, o porquê daquela cepa nas obras de Allan Kardec, tá? Não te deixes desanimar pela crítica, e que não faltou, né? Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. Encontrá-los-ás mesmo entre os espíritos. Por isso que os ainda não estão completamente desmaterializados, procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Então, vejo que a gente tem esse estágio, né? Tanto nos espíritos encarnados quanto nos desencarnados, sempre tem aqueles que trazem a semente da discórdia, como se diz, né? Prossegue sempre, crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar. E vem próximo tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Veja que ele repete de novo, né? Laço de sentimento maior, o amor e o bem, né? Que ocuparão aquilo que realmente interessa no mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos que receberem comunicações de espíritos superiores. Então, ela jamais vai perder a sua essência, o seu fundamento, né? Que é essa revelação entre os dois mundos. Então, quanto ao fundo, ela pode ir a permanecer. Às vezes, quanto à forma, ela pode ser modificada. Que eu aqui entendo que são as diversas formas de espiritualismo que nós temos, das diversas variantes de comunicações, né? Diversas formas em que os espíritos se fazem presente, tá? Com a perseverança é que chegarás a colher os frutos do teu trabalho.
O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se bem compreendida será uma recompensa, cujo valor integral conhecerás, talvez mais no futuro que no presente. Não te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança. Com ela, chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Lembra-te que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. Eu não disse para vocês que era lindo os prolegômenos? Lindo, né? E ali nós temos São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc., etc. Espíritos superiores, tá? Aí vem a nota de Kardec. Os princípios contidos neste livro resultam das respostas dadas pelos espíritos às questões diretas que lhes foram propostas em diversas ocasiões, por meio de grande número de médiuns, bem como das instruções que deram espontaneamente a nós ou a outras pessoas sobre as matérias que encerram. O material foi organizado de maneira a apresentar um conjunto regular e metódico, e não foi entregue à publicidade senão depois de ter sido revisto cuidadosamente, várias vezes seguido, e corrigido pelos próprios espíritos. Esta segunda edição também mereceu, da parte deles, novo e meticuloso exame. O que vem entre aspas em seguida às perguntas é a resposta textual dada pelos espíritos. O que está assinalado em letras menores ou designado de modo especial para esse fim compreende as notas e explicações editadas pelo autor e que também sofreram o controle dos espíritos. A cepa que se vê no cabeçalho é o facsímile, ou seja, o fax, né, a cópia da que os espíritos desenharam. Então, essas edições que se encontram aqui na Bíblia, nesse site, ela está toda, tem toda a sua origem. Opa, eu vou mostrar para vocês aqui só um pouquinho. Tem toda a sua origem na edição francesa, ó. Aqui vocês estão vendo aí? Edição francesa. Se eu clicar ali, ó, vai aparecer, ó, em francês, tá? E essa edição francesa que eles usaram, ela vem sempre nas primeiras edições. Eles tiveram esse cuidado de usar as primeiras edições, embora a gente saiba que as únicas que foram adulteradas foi a Gênese e o Céu e o Inferno. Foram as únicas que foram adulteradas pós-morte de Allan Kardec. Então, obviamente que agora nós passamos para as questões propriamente ditas, né? E estamos abertos aos comentários dos prolegômenos. Se alguém quiser comentar... Opa, pulei ali. Alguém deseja? Não? Todo mundo quietinho? Todo mundo quietinho? Então, agora eu vou contar uma coisa para vocês. Como nós já estamos aqui, a cara da Rayane. Sentisse o drama, né? Como nós já estamos aqui há 2 meses, né? 3, no nosso estudo, onde é que nós começamos? Vamos ver aqui. Começamos lá no dia 8 de fevereiro, né? Agora, vocês já entenderam mais ou menos como é que eu faço, né?
Então, a partir das questões, nós vamos dar tarefas. E vocês vão dar as próximas aulas. Tá? Quem se habilita a começar aqui? Não, aqui, ó, gente. Eu faço isso lá no nosso grupo de estudo da casa, porque senão eu fico nem um papagaio sempre eu falando, vocês vão cansar de mim até o fim do livro. Não tem condições. Então, o que que a gente faz? Até para que vocês se interem mais do conteúdo na leitura, que preparem algumas questões. Então, eu costumo dizer assim, ó, ninguém tem pressa de, por exemplo, eu vou pegar essas 3 primeiras aqui, que falam sobre Deus infinito. Eu tenho só que ler? Não. Eu posso, eu vou buscar isso aqui, quem sabe tem algum livro, o que Chico Xavier pensa sobre isso, o que a Umbanda pensa sobre isso, vocês podem trazer isso para aquilo que vocês estão acostumados, tá? E a gente vai conversando e vai estudando juntos aqui, aprendendo juntos, de forma livre. Ninguém, obviamente, vai ser obrigado a fazer, se não quiser, né? Quem não se sentir à vontade não precisa fazer. Mas eu gostaria que vocês participassem, porque vocês vão gostar, até porque nesse site aqui vocês encontram tudo. Tem mais de 300 obras de Chico Xavier. Antes de nós entrarmos aqui hoje nas perguntas, eu vou mostrar aqui para vocês. Como vocês conseguem ver aí, né? Estão vendo? Essa é a página inicial, ó. Tá? Do site. Página inicial, está escrito ali, ó. Então, ele traz os pilares da Bíblia do Caminho, Jesus, Kardec e Chico. Se vocês clicarem em Jesus, vai aparecer todas as possibilidades para Jesus. Os nomes, como Consolador Prometido, como cristão, cristianismo, Cristo, cruz, Emmanuel, Espírito da Verdade, Evangelho, enfim. E aqui, todas as obras que falam sobre Jesus. Se eu trocar lá, botar aqui para cristão, vai aparecer obras espíritas que falam em Jesus como cristão. Cada possibilidades dessas aqui, ela vai colocar abaixo os livros que contêm esses textos com o referido autor espiritual, tá? Bom, vamos voltar lá no começo para vocês verem. Se eu entrar em Kardec, a mesma coisa, tá? Tem ali doutrina espírita, espiritismo, Chico Xavier, João Russo, Pentateuco Kardeciano. Por que ele coloca aqui, ó? Francisco Cândido Xavier e João Russo? Porque são as reencarnações de Allan Kardec, assim como foi João Evangelista. Aí vocês vão perguntar assim, como assim João Evangelista está lá a mensagem de João Evangelista? Depois a gente chega lá e vou explicar para vocês para que a gente possa entender como que isso se dá, tá? Sem problema, não vamos ficar em paranoia, porque tudo tem explicação para a espiritualidade. E aqui, ó, tudo que traz sobre Kardec, a biografia, as mensagens, sonetos de Chico Xavier, a consciência espírita, 2 missionários, a hora em honra de Kardec, todos textos que falam sobre Kardec, certo? Vamos voltar lá na página. Isso aqui não tem fim, gente. A gente passa 10 reencarnações e não consegue ler tudo. Tu entrar em Chico Xavier, aí então que a coisa se estende, porque tu vai ter aqui temas relacionados, Chico relacionado a Allan Kardec, espiritismo e como médium. Então, aqui a biografia. E ainda ordem cronológica, autoria espiritual. Então, quem é que escreveu através de Chico Xavier? Olha lá. André Luiz ocupa não sei quantas páginas. Então, André Luiz aparece no livro Ação e Reação, Agenda Cristã, Apostila da Vida, Desobsessão. Cada obra dessa aqui, título que vocês entrarem aqui, ó, Desobsessão. Isso aqui é o livro todo que está aqui, ó, todo. Então, é um material vasto para estudo, para pesquisa, que a gente, quando começa a usar, dá vontade, assim, de sair lendo tudo que tem ali, né?
tá? Aí, não satisfeito, ele traz aqui também o Antigo Testamento, com todas as obras, tá? O Novo Testamento, aí aqui começam os evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Epístolas e Apocalipse, tá? E a forma como isso se estuda também através dos estudos espíritas, tá? Testamento Xaveriano, aqui, índice dos livros de Chico Xavier. Aí começa aqui, ó, de A a Z, praticamente, tá? Caminho da Luz, a Luz da Oração. Cada um desses nomes aqui é um livro de Chico Xavier, completo aqui, para vocês lerem a hora que quiserem, tá? Aí, não, eu não tenho, aí vocês querem lá, não quero os livros, eu quero os capítulos, ele vai te dar qual capítulo. Eu quero os autores, ele vai te dar os autores. Eu quero as cartas familiares, ele vai te mostrar todos os livros que contêm cartas familiares, começando aqui pelo nome, pela letra A. Todas as pessoas espíritos que se comunicaram e deram cartas familiares que foram colocadas em livros ou que os familiares disponibilizaram para que chegasse até aqui. Fora a quantidade de cartas que às vezes as pessoas guardaram, né, e nunca tornaram públicas, tá? Aí, aqui, mais embaixo, ó, temática. O que é a temática? Eu preciso fazer um trabalho que vá falar sobre aborto. Está lá, ó, aborto. Eu vou entrar aqui e ele vai me dar todas as possibilidades aqui, ó. Alma e corpo, criminalidade, desencarnação, espírito, eutanásia, filhos, homicídio, maternidade, morte, procriação, recriação, sexualidade. Aí, aonde que eu vou encontrar isso? Cada índice aqui, ó, cada número aqui é um texto que se encontra em um livro. Aqui, no livro Plantão de Respostas, livro de entrevistas de Emmanuel, está lá falando sobre aborto. Então, o índice temático, eu não sei dizer para vocês quantos temas ele traz, mas olha, é simplesmente milhares, infinitas possibilidades para nós, tá? Vejam que quando ele traz outros temas que acrescenta ali alimentação, fome, jejum, pão, alma, vide temas relacionados ao espiritismo. Então, a gente vai entrar lá, temas relacionados ao espiritismo. Olha aqui, ó, a quantidade de temas que tem sobre o espiritismo. Tudo tem aqui, tudo que a gente precisar fazer um trabalho. Então, por isso que eu digo para vocês, não precisa dizer assim, mas eu não tenho o livro, né? Não tem, eu mando o site. Aí vocês encontram, tá? Sem contar que pode perguntar também, Carla, onde eu encontro isso? Olha, aqui, assim, assim, tá? As editoras que publicam os livros de Chico Xavier. E aqui, Estudos Espíritas, onde tem as apostilas, por exemplo, olha aqui, ó, tudo isso aqui, ó, os estudos espíritas de todas as obras, inclusive do Antigo Testamento, do Novo Testamento, através das apostilas da Federação Espírita Brasileira. Então, não é um site difícil de usar, além de se encontrar aqui, ó, prontuário de orações. Quero uma oração para levar lá para os caminhos de Jesus na próxima semana. Quero uma oração diferente. Procura aqui. Tem até uma Ave Maria do Chico Xavier, coletânea de preces espíritas que estão no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Toda a oração dominical, explicada por Emmanuel, poesias maravilhosas, o que é orar, o que não é orar, textos sobre oração e vida espiritual, também ele vai trazer aqui tudo que é relacionado com a vida espiritual
e os diversos livros, né, que trazem sobre isso. Então, gente, é um site que eu costumo dizer que é abençoado, né? Porque E muito bem organizado. Bem organizado, está ao alcance de todos, ninguém paga nada para ler, para pesquisar. E outro detalhe, aqui que nós estamos no livro aqui, ó, estamos no livro dos Espíritos, tá? Lá nos prolegômenos, nós terminamos os prolegômenos, mas eu achei bonita essa frase aqui, a razão diz que o enfeite... Eu posso copiar? Posso copiar e colar no meu PowerPoint, no meu Word, onde eu quiser organizar o meu trabalho, tá? Então, não tem dificuldade de usar, aí, só para vocês saberem que todo mundo vai dar aula agora. Material didático tem bastante. Quem quer começar? Eu, na verdade, eu vou dizer, não é livre espontânea vontade, é livre Não? espontânea pressão. Quem foi que pressionou? Vou olhar o chat. Que é a pessoa aqui lá de cima. Não, Vou olhar o chat aqui, ver se tem alguém fazendo pressão. Eu e o Velho, a gente vem trabalhando, estava trabalhando sobre, na verdade, aí chega um paciente, chega outro, e a gente tem lido muito sobre cegueira da vista e cegueira espiritual, cegueira, e esse tema tá cegueira. Então, falaremos sobre a cegueira. A última frase do prolegômero que você leu fala sobre cego. Ó. Lê a última frase de novo para mim, volta lá. Sim, senhora. Vamos ver. Por favor. A senhora manda, eu obedeço. Vamos lá. A última frase... Aqui, ó. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes. E Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. Então é para mim. Tá? Pode trabalhar em cima disso. Só assim, ó, nós depois... temos que... Aí eu trago um tema dentro, é isso da pergunta? Me explica o que eu tenho que fazer. Se quiser, não necessariamente. Tu pode ler aqui o que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tá. O que tu entendes por isso? Aí tu explica, como eu tenho feito aqui, a gente vai lendo. Assim, porque assim, o que caiu para nós essa semana, eu e o Velho, que a gente está estudando? A gente pegou um verbo, uma parte do Evangelho, mandamos para a pessoa, e aí veio uma palestra do Jacó falando sobre magnetismo, usando a palavra de Kardec e falando que o fluido, ele no passe magnético, no caso, que é a especialidade do Jacó, né, Melo, mas ele é um profundo estudioso de Kardec, né, ele se embasa em Kardec, e ele fala que o fluido ele não tem tanta ênfase no passe quando a pessoa está na cegueira. Ele fala que refrata essa palestra, até mando lá no grupo. Então, vem muito sobre vários níveis de cegueira, né? Tanto no Evangelho quanto na Umbanda, como tu falou, essa coisa de interligar. Só a gente tem que procurar trazer que a gente consiga explicar na sequência das perguntas. Para você me manda e eu encaixo, pode... Para a gente não se perder, tá? Então, o que vai acontecer? Pelo que eu entendi, Rayane, não é tema livre. Não é tema livre, é sequência. A proposta do livro. Eu entendi. Para que a gente tenha uma concordância. Então, tu tens que falar não da cegueira, sobre Deus, que é o próximo capítulo. Então, tu tens que falar o que é Deus dentro do Espiritismo, na proposta Kardec, e linkar... Complementar com algo. Se eu não enxergo Deus, eu sou cega. Sim, eu já compreendi o que tu está falando. Tem que falar a visão de Deus na visão Kardec. Exatamente. Não ter uma livre sobre cegueira, trazendo proposta. Não, entendi. Te aprofundar no tema proposto de início.
Porque senão nós vamos fugir das perguntas. Não que a gente Não, eu não possa entendi. Tem que trazer. ser A gente dentro ali pode da primeira pergunta do livro. Eu Sim. tenho o livro. tá? Não, Sim. e outra coisa, tu pode desenvolver, em uma hora, tu pode até desenvolver mais perguntas. Olha, nós paramos na terceira pergunta, na aula que vem, digamos assim, paramos ali. Quem quer continuar? A Rayane pode continuar, se ela fez as 3 primeiras perguntas, ou se ela Mas teve... aí você podia dar uma pergunta, porque já que a gente ainda não fez nenhuma, para eu poder ver e depois aí eu sigo, né? Tá, Você já deu então alguma pode tá? começar pela primeira aqui, ó. As perguntas estão prontas no livro. Não, eu tenho, eu sei, eu tenho o livro. Tá? Então, tu vai começar aqui, ó, Deus e o infinito. Então, aqui, nessas 3 perguntas, tu pode fazer um resumo. Primeiro, trazendo o conceito de O que é Deus, o que Deus, se o entende que se por deve entender infinito, por infinito e o que por é que se Deus. diz que Deus é infinito. Então, aqui, elas não são amplas, dá para fazer um bom resumo, um bom conteúdo, tá? Sempre observando aqui as notas que ele traz, tudo isso. E, olha, encontrei um texto de Emmanuel, por exemplo, de André Luiz, do Jacó Mello, alguém do irmão, do pai João, que fala sobre Deus. Pode trazer, mas é como disse a Jaque, tudo dentro Eu entendi. das questões que nós vamos estudar na sequência. Aqui encaixa a cegueira, encaixa quando nós nos tornamos cegos de espiritualidade, de amor ao próximo, então, coisas assim. É disso Aí que eu tô sim, falando. tu tem que Isso. conduzir de uma forma que encaixe aqui nas questões, tá? Ficou Tá, claro entendi. aqui? Então E tá, detalhe, tudo contigo. e detalhe, a gente tem uma teologia da casa, que é a teologia de Cáritas. Então, a Sim. gente também pode fazer a similaridade com o que é Deus na visão do Espiritismo, da doutrina, com a Claro. Cáritas, para que a Pode, gente não fuja da teologia que também nós professamos. Então, claro, como a egrégora que nos rege vê Deus. Então, tu exatamente. faz esse aprofundamento das 3 perguntas na visão kardeciana e linka com a teologia que também nós professamos. Então, a gente não foge do Perfeito. tema. E sigamos Exato. assim. O próximo que for Exatamente. dar a próxima aula vai seguir ali na Da ordem mesma do forma. capítulo 1, trazendo também para a teologia, para a Aí visão sim, aí bandista. estas obras também pode ser encontrada na internet, eu acho que sim, Claro. não sei, como também deve ter na biblioteca de vocês lá, né? Se alguém precisar para alguma coisa. As obras da qual tu diz, cara? Essas que tu fala para fazer o link entre a Nós teologia temos de Cáritas. E se sim, tu nós tiver temos o alguma link coisa do na internet, tu documento. pode disponibilizar ali para nós também, para que a gente possa, Uhum, né, conseguir fazer. tá A certo. biblioteca Nós temos o virtual link. também. Oi? No Isso. Drive, no Drive. A gente tem uma Ah, biblioteca virtual também, que tem todas as Então, obras que a gente achou importante. o que tem que legal, ser, legal de disponibilizar lá o Drive para nós no grupo. Uhum. Tem como? Hein? Ah, então tá. o que tem que ficar bem claro é que a gente tem que seguir o capítulo do livro, certinho, as Sim, perguntas, para que a perfeito, gente claro. Não, isso sim, eu entendi disperse. perfeitamente. Isso, Aham. Então tá, gente, é isso. tá? Por hoje encerramos. Erramos. Graças Estão a Deus, o todos vento está bem? leve, todos bem. Então tá. Então vamos ver. A Julinha está aí ainda? Ó, Então encerra para nós, por favor, Julinha. sim, Então tá bom. agradecemos por mais um estudo, pela presença dos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados, que possamos utilizar desse conhecimento tão edificante, né, para as nossas ações, pensamentos e levar até o próximo em forma de amor e caridade. Que essa energia boa que nos resta agora possamos levar também para o resto da nossa semana, para mudar aquilo que a gente precisa mudar e também para nos inspirar a gerar ações melhores, coisas melhores. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Júlia.
De nada. Então, meus amigos, até a semana que vem, se Deus quiser. Uma boa noite para todos, descansem, que o nosso sono também seja restaurador e que amanhã seja um novo dia, Se para Deus que a gente quiser, né? vença todas as nossas demandas, né? Se Deus Não quiser. são poucas, principalmente com essa ventania, com esse temporal. Pois é, ainda agora eu olhei, parei assim, porque eu escutei um barulho, eu digo, gente, será que isso é vento? Mas não era vento, acho que era o caminhão da coleta que estava passando. E a gente já se assusta, né? Qualquer barulho que a gente ouve, a gente já fica com medo. Obrigada por hoje. Uma boa Muito noite a obrigada. todos. Boa noite. Obrigada, boa Com noite. Deus. Se cuidem. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.